Olá, alunos! Agora vamos ver o que é uma pseudofoliculite. Pseudofoliculite é o nome que a gente dá ao pelo encravado. Pelo encravado, então, ele não causa uma infecção bacteriana, embora existem algumas situações que nós já citamos aqui, aonde o pelo encravado ele vai originar a presença de pus. E aí a gente pode confundir com uma foliculite bacteriana. Mas não tem nada a ver, era só um pelinho encravado. Por que isso acontece? Isso acontece porque o pelo, ele pode encravar de diversas maneiras. Ou ele pode simplesmente não nascer e ficar retido na epiderme, ou ele pode ficar crescendo ali dentro da epiderme e, eventualmente, ele acabar penetrando na derme. Quando ele penetra na derme, o que vai acontecer? Os macrófagos vão atacar aquele pelo, eles vão tentar fagocitar, mas não vão conseguir. E vai ter a produção de pus, sem você ter a infecção. Então você pode ter pus sem ter uma origem infecciosa. Isso é importante a gente deixar claro. Então, pelo encravado ou pseudofoliculite é apenas isso. A gente já sabe que é quando o pelo ele não consegue sair da pele e ele fica preso, ou às vezes ele pode sair da pele e pode ter a reentrada. E aí ele pinica a pele e volta para a epiderme. É mais comum de acontecer em pessoas que têm o pelo muito encaracolado e em determinadas regiões do corpo, como barba e nas regiões de virilha, onde o pelo costuma ser mais enrolado. Então, esta é a pseudofoliculite, só para a gente diferenciar, então, das foliculites. Foliculite, então, ela é uma infecção bacteriana. Pseudofoliculite, embora de longe possa parecer a mesma coisa, ela é um pelo encravado. E aí a gente tem as micoses superficiais. O que são micoses superficiais? São infecções causadas por fungos que podem vão atingir a pele, mas que também vão ter consequências nos seus anexos. Por exemplo, a região da micose você pode ter perda de pelo. O pelo fica mais frágil e ele cai. Ou você pode ter uma diminuição da função daquele anexo da pele, como por exemplo, as glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Aonde vão aparecer essas micoses superficiais? Elas podem aparecer em qualquer região do corpo, mas ela é mais comum aonde? Aonde atender às necessidades do crescimento do fungo. Quando a gente fala da microbiologia, a gente fala das condições para o fungo se desenvolver. Onde, em geral, o fungo gosta mais de crescer? Em locais com calor, umidade e pouca luz. Então, aí a gente já tem uma ideia, né? Por exemplo, pés, regiões genitais, regiões das axilas, ou regiões onde a gente tem as dobras e pregas cutâneas. Quais pessoas são mais atingidas pela micose? Bom, pode ser qualquer pessoa. A gente costuma se dizer que tem mais micoses em países tropicais. Mas isso não tem nada a ver com o clima. Porque vamos pensar numa pessoa que mora no norte do Canadá. Se uma pessoa que mora no norte do Canadá faz muito frio e a pessoa vai estar cheia de roupa. Logo, para o fungo, vai estar quente, vai estar úmido e sem luz. Então, para o fungo não importa tanto o macroclima, mas sim o microclima. Então, não importa que região do planeta você esteja, as condições para fungo importam mais do teu corpo do que o próprio ambiente. Então, basta que você tenha condições de calor, de umidade e de ausência de luz, você tem uma condição boa para que o fungo cresça. Claro que isso vai ter que estar associado também a uma menor higiene, porque nós estamos constantemente com roupa que faz calor
umidade, pelo nosso suor e também ausência de luz. Mas a gente não tem micose toda hora. Isso porque também a questão da higiene normalmente está diretamente associada à prevalência das micoses. Além disso, né, a micose a gente chama, ela tem um nome próprio. A gente costuma chamar ela de, uma das maneiras que a gente tem de chamar é o nome popular, pano branco. Mas esse pano branco, o nome é pitiríase versicolor ou versicolor. É o nome que a gente dá então. Ela é a micose dérmica mais comum. Ela não oferece nenhum tipo de risco para a vida da pessoa. Ela é uma doença que normalmente incomoda, né? Ela tem os seus incômodos, mas ela não é uma infecção grave. A doença ela é causada então por um fungo chamado malacésia. Essa malacésia ela é uma levedura. A gente vê na microbiologia que levedura é um tipo de fungo unicelular. Quando ela causa a doença, essa levedura ela se transforma em hifas. Ela começa a crescer na forma de hifas e aí ela começa a ter mais alimentação, ela se alimenta mais. Por isso ela vai causar os danos na nossa pele, ela está comendo estruturas da nossa pele. E isso vai gerar certas características. Nós vamos ter o quê? Podemos ter inflamação, em alguns casos. A região do pano branco ele não fica só branco, ele fica também avermelhado devido à inflamação que pode acontecer, devido à coceira que ele causa, porque é normal que a micose cause coceira, é o sintoma mais comum da micose. E a região onde a micose acontece, ela fica hipocrômica. O que é hipocrômica? Diminuição da cor. A melanina ainda está sendo produzida, mas a cor diminui, ela fica menor, mas ainda tem produção. É diferente dela ficar totalmente branca. Normalmente essa infecção, essa micose, ela acontece na região das glândulas sebáceas. Por isso, o pano branco normalmente ele tem um aspecto redondo, oval ou elíptico. Isso porque ela vai infectando ao redor do poro, que é onde a gente tem o folículo piloso, onde nasce o pelo. E ao redor, se ela vai infectando ao redor, ela vai ficando redondinha. E ela junta com uma outra redondinha, até ficar maior e visível. E aí a gente vê aqueles desenhos mais arredondados, com aspecto mais arredondado ou elíptico. Esse fungo ele cresce nessa região sebácea devido à sua própria natureza. A malacésia, ela é um fungo que é dito que é um fungo lipofílico. Ele vive melhor no meio lipofílico. Logo, então, ele vai habitar as regiões aonde a gente tem bastante produção de sebo. Que é onde? Justamente na glândula sebácea. E aí ele vai se alimentando daquela gordura e ele vai encontrando uma oportunidade para se desenvolver até ele criar as hifas e se alimentar então de outras coisas, além do sebo, também de células e assim por diante, causando a lesão típica da micose. Agora nós vamos falar de uma outra doença bacteriana. E essa muito importante para o profissional de estética, porque está diretamente no dia a dia dele, que é a acne. A acne, então, ela é considerada uma doença. Apesar de ser uma doença, ela não é uma doença contagiosa. Então, né, de repente você viu alguém, ficou meio afim daquela pessoa e ela tem acne, pode pegar, não tem problema. Porque você vai pegar a pessoa, mas não vai pegar acne. Ela é uma doença muito frequente, que não tem distinção entre sexo e tem a distinção entre a idade. Nós vamos ver que tem fatores que influenciam no surgimento das acnes. Ela só não é comum de acontecer aonde? Em idosos e também em crianças. A acne não costuma surgir nessas pessoas, mas pode aparecer também. Então agora
Vamos fazer uma pausa e em seguida nós retornaremos para falar por que a acne é tão comum na adolescência e de pessoas mais jovens.